E aí, galera, tamo junto mais uma vez aqui. Lembra de mim, né? Taveira Neto, matemática, é isso aí mesmo. Vamos que vamos continuar nossas aulas. Nós estávamos falando sobre progressões geométricas, lembra? Esse era o tema das nossas aulas. Galera, nós paramos na soma dos termos de uma PG. Esse vai ser o conteúdo da nossa aula. A última aula nós vimos fórmula do termo geral. Lembra? O que é uma progressão geométrica mesmo? Pergunta para o seu colega aí, vê se ele lembra. Eu vou lembrar para vocês. Uma progressão geométrica é toda a sequência onde cada termo, a partir do segundo termo, é sempre igual ao termo anterior vezes uma constante. Lembrou? Essa constante a gente chama de quê mesmo? Estou escutando de quê? De razão. E a gente simboliza ela pela letra Q. Vamos que vamos então? Hoje nós vamos então tentar encontrar um processo que a gente chama de fórmula, né? Para simplificar as somas dos termos de uma sequência de uma progressão geométrica. Tudo bem? Vamos comigo então na tela aí para vocês. Vamos tentar entender aqui esse processo da soma dos termos na PG. Vamos que vamos, acompanha aí, anota tudo. Soma finita dos termos de uma PG. Então, nós podemos obter também a soma dos n termos de uma PG finita de forma bem simples. Não precisamos para isso conhecer os valores de todos os seus termos a serem somados. Dá uma olhada aqui para mim então aqui na tela, olha só. A gente não precisa conhecer todos os termos, basta a gente descobrir, ou pelo menos saber o primeiro termo, ou qualquer um dos termos, e a sua razão. Sabendo um dos termos e a razão, e sabendo, obviamente, quantos termos a gente quer somar, como assim, Neto? Você quer somar 10 termos, 15 termos, 20 termos? A partir disso daí, a gente consegue encontrar uma fórmula para somar de forma simples, ou até mesmo sem fórmula. Nós vamos fazer aqui um exemplo onde a gente usa a fórmula e um exemplo onde a gente não precisa de fórmula alguma para somar os termos de uma PG. Vamos que vamos mais uma vez aí na tela? Vamos lá. Olha só. Então, quando a razão é igual a 1, para a gente somar, isso é extremamente fácil, né, galera? Muito simples. Vai aparecer na tela de vocês aí um exemplo. E aí eu queria que, nesse caso, vocês parassem o vídeo e me dissessem, olha, na PG infinita e constante, qual que seria a soma dos 8 primeiros termos? Rapaziada, todos os termos são iguais a 3, né? Então, se eu quero somar o 3 8 vezes, isso daí é o quê? 8 vezes o 3. Simples demais. Quanto que dá a soma dos 8 primeiros termos aí? 24. Muito bem, top demais. Se fosse 20 primeiros termos, como é que a gente somaria? A mesma ideia, né? 3 vezes 20. Muito bem. Que daria quanto? Daria 60. Estão sacando aí como é fácil? Simples, né? Isso é claro. Nós estamos apenas no caso onde a PG tem razão igual a 1. Quando a PG tem razão igual a 1, lembra? Todos os termos dessa progressão são constantes. Maravilha. Volta para a tela aí comigo. Vamos lá, olha só. Nós vamos ver agora o caso onde a constante Q é diferente de 1. E aí nós vamos obter um jeito um pouco diferente de somar esses termos. Dá uma olhada aí na tela aí essa PG. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Vem comigo aqui na tela. Olha, 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Não esquece. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. É diferente de 3 vezes 2, que dá 6. Tranquilo? Então veja, essa sequência, né, é formada pelas potências de 2. 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, depois 8, depois 16, depois 32. Qual que seria então a razão dessa sequência? Pega qualquer termo e divide pelo termo anterior. A razão dessa sequência seria quem? 2. Muito bem. Então, a partir da razão e descobrindo, obviamente, quais são os termos ou quantos termos a gente quer somar, a gente consegue encontrar um jeito de somar bem fácil. Vou somar com vocês aqui todos esses termos. Dá uma olhada aqui para mim. Nós estamos somando aqui os termos que vão de 2 elevado a 1 até 2 elevado a 10. Isso representa a soma de 10 termos, não é isso? Do 1 até 10 eu tenho 10 termos. Como que a gente pode fazer isso? A PG tem o primeiro termo igual a 2 e tem a razão também igual a 2. Nós vamos fazer assim, olha só. Eu vou multiplicar os dois lados dessa soma por 2, pela razão. Fica olhando aí na sua tela que vai aparecer tudo isso multiplicado por 2. Isso daqui seria a equação A.
Vocês estão vendo que eu destaquei o 2 ali de vermelho? Então o 2, olha só, vou colocar aqui para vocês um pouco maior na tela para vocês perceberem, tá bom? Eu coloquei aqui o 2 de vermelho para destacar que eu estou multiplicando os dois lados dessa sequência, os dois lados dessa soma por 2. Tudo bem? Feito isso daí, galera, veja, cada potência soma-se um expoente. 2 vezes 2 elevado a 1 vai ficar 2 elevado a 2. 2 vezes 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim sucessivamente. Deixa eu falar um cancelamento aqui para vocês entenderem muito bem. 2 vezes 2 elevado a 2 dá 2 elevado a 3. Quando eu vou subtrair, 2 elevado a 3, que está de preto, subtrai com 2 elevado a 3, que está de vermelho. E você vai subtraindo isso membro a membro na sua sequência, tudo bem? Até você obter esse resultado que vai passar na tela aqui para vocês, que vai nos dar 2 vezes a soma menos a soma é 2 elevado a 11 menos 2 elevado a 1. Ou seja, 2 vezes a soma menos a soma dá 1 vez a soma. A soma seria 2 elevado a 11 menos 2 elevado a 1. E essa soma dá 2.048 menos 2, que dá 2.046. Ó, esse é um método que a gente pode utilizar para não ficar dependente da fórmula, tranquilo? Agora, tem uma formulazinha e é óbvio que a fórmula nos ajuda bastante, nos simplifica, né, esse método através de uma fórmula geral. Vamos ver como é que seria então essa fórmula geral? Eu trouxe aqui rapidamente a demonstração dessa fórmula, que é óbvio, é exatamente o que a gente fez aí, galera. Vai aparecer duas equações, nós vamos subtrair as duas equações e através dessa subtração nós encontramos uma fórmula da soma dos termos de uma PG que está aí no quadro não, né? Está aí na tela para vocês. Então, a soma de n termos em PG é o primeiro termo vezes a razão, tá bom? Estou aumentando aqui, ó. A soma de n termos é o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. O que é esse n mesmo? É a quantidade de termos que nós estamos querendo somar. Aí agora eu trouxe um exemplo para você treinar utilizando a fórmula. Anotou a fórmula? Anota a fórmula, volta o vídeo, anota a fórmula, que nós vamos utilizar a fórmula para somar esses números que está aí na tela para vocês. Olha, calcular a soma dos 8 primeiros números. Galera, 8 primeiros números. O que significa esse 8? É o valor do n lá na fórmula, tá bom? Então, calcular a soma dos 8 primeiros termos de uma progressão geométrica, sabendo que essa progressão tem primeiro termo igual a 2, segundo termo igual a 6, terceiro termo igual a 18, sem adicioná-los um a um. Fecha comigo aqui, olha só, não pode escrever a PG e depois querer adicionar um a um. Isso daí não é matemática. Matemática é para facilitar a nossa vida, beleza? O que nós vamos fazer? Utilizar a fórmula. Como assim? É só separar o que você tem e depois encontrar através da fórmula o que você quer, beleza? Vamos separar comigo aí? Separa no seu caderno. Quem é o n? Vem comigo na tela. O n é o quê? 8. n igual a 8, soma dos 8 primeiros termos. Quem é o primeiro termo, galera? O primeiro termo é quem? O primeiro termo é 2. Muito bem, o primeiro termo dessa sequência é 2. E quem é a razão? A razão é 3. Como é que eu sei? Como é que a gente calcula a razão mesmo? A gente pega um termo qualquer e divide pelo termo anterior. Por exemplo, 6 dividido por 2, 18 dividido por 6, dá no mesmo. Então, colocando lá na fórmula, nós vamos encontrar que a soma dos 8 primeiros termos é quem? É o primeiro termo vezes a razão elevado a 8 menos 1. Lembra? O n é o 8. Substituindo, nós vamos encontrar que essa soma seria quem? 3 elevado a 8 menos 1. Rapaziada, não precisa, em hipótese alguma, estar calculando isso daí através dessas potências. Você pode expressar isso daí em potência sem hipótese alguma, lembra? Matemática é para ajudar. Se precisar fazer muita conta, aí vai atrapalhar, né? Você pode simplesmente deixar, como está na tela aí para vocês, 3 elevado a 8 menos 1. Não tem problema nenhum. E lembrando a vocês que 3 elevado a 8 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes. Isso vai nos dar o quê? 6.560. Fazer um exemplo aqui mais contextualizado para a gente encerrar essa aula de hoje. Vamos lá. Olha na tela aí. Em janeiro, uma empresa fabricou 20 mil unidades de um certo produto. Nos meses seguintes, a produção cresceu 10% ao mês.
qual será a produção acumulada de janeiro até abril. Vamos lá. Você sabe calcular facilmente 10% de 2.000, de 20 mil. Lembra que a gente já fez uma aula aqui sobre porcentagem. A produção a cada mês é multiplicada por 1,1. Lembra? 1 mais a taxa, ou seja, 110%. Logo, forma uma PG de razão 1,1. A1 é quem? 20 mil. Muito bem. A1 é 20 mil. E aí, a partir do A1, nós vamos multiplicando tudo isso por 1,1. Vamos lá? Vamos multiplicar aqui por 1,1. A soma, S4, seria quem? A1 vezes a razão elevada a 4 menos 1 sobre a razão menos 1. Então, fica 20 mil vezes 1,1 elevado a 4 menos 1 sobre 1,1 menos 1. Fazendo essas continhas aí, a gente encontra que a soma dessa produção será 92.820. Tranquilo, rapaziada? Que maravilha! Tamo junto aí mais uma vez. Concluímos a nossa aula aqui sobre soma dos termos de uma PG. Fica comigo que ainda tem mais PG na sua tela aí. Vamos lá, vamos que vamos. Um abraço!